Oi, meu nome é Cauane, eu tenho 19 anos, mas eu já vivi muita coisa. E hoje eu quero contar a minha história. Tudo começou quando eu perdi meu pai pro álcool. Eu não entendia muito o que estava acontecendo, pois eu era uma criança pequena, mas ele morreu na minha frente. E foi horrível. Depois de anos, minha mãe conheceu outra pessoa, um bom homem, aos olhos dela, mas que também bebia muito e depois de um tempo começou a me olhar diferente. Eu era uma menina inocente, tinha 8 para 9 anos e ele começou a abusar de mim. Aconteceu muitas vezes e eu não sabia o que fazer. Se você contar pra alguém, vai ser pior pra você. Tá. Foi uma fase tão difícil. Eu sofria tanto, sentia tanta falta do meu pai. Meus sentimentos eram tão confusos e a tristeza imensa que tomava conta de mim era algo que eu não conseguia nem explicar. Até que um dia o meu avô ficou doente, muito doente mesmo. Estava com câncer e precisava de um tratamento que não tinha onde morávamos. A saúde do meu avô foi uma oportunidade de mudar de cidade e isso mexeu comigo. Por um lado, eu estava triste pelo meu avô, mas por outro, eu queria muito sair daquela situação em que eu estava vivendo. Então eu fiquei muito feliz quando nos mudamos. Nossa, era tudo novo para mim, tudo mesmo. Eu era uma menina do interior, descobrindo a cidade grande e parecia que eu estava vivendo um sonho. Não demorou muito e eu fiz uma melhor amiga. E estava feliz porque a minha vida estava mudando para melhor. Só que alguns meses depois, o meu avô acabou falecendo. Além da tristeza de perder o meu avô, eu fiquei desesperada, porque todos queriam voltar para o interior. E eu não queria voltar de jeito nenhum. Como eu já era mocinha, pensei até em falar com a minha mãe e contar o que o marido dela fazia comigo. Mas ela estava sofrendo muito com a perda do pai. Já tinha perdido 7 filhos, minha avó, a irmã. Então, para poupar a minha mãe de mais um sofrimento, eu continuei calada. Ela acabou voltando e eu fiquei morando com a minha irmã e o marido dela. E ela tinha filhas também. Um dia, vi que o meu cunhado estava me observando enquanto eu tomava banho. E não demorou muito, ele se declarou e começou a me assediar. Ele nunca conseguiu nada, eu fugia, chorava. Com o tempo, as minhas sobrinhas perceberam que o pai delas me tratava diferente. E pior, elas achavam que a culpa era minha. Eu estava numa situação complicada. Até que decidi falar com a minha irmã e contar o que estava acontecendo. Ele falou que gosta de mim e eu não sei porque eu não fiz nada. Eu sempre o tratei como pai. Eu nunca tive nada com ele, eu juro. Olha, Cauane, acho melhor você arrumar outro lugar pra ficar e sair da minha casa. Você precisa arrumar alguém pra você namorar e cuidar da sua vida. Ela até que foi compreensiva, parecia que estava do meu lado. Mas minha vida naquela casa não era fácil, não. Com meus 13 anos eu já trabalhava, dormia no chão, minhas sobrinhas me condenavam pelos olhares e o meu cunhado usava tudo para jogar na minha cara que eu dependia deles. Um tempo depois, minha mãe voltou e arrumou uma casa para morarmos. Eu estava tão feliz porque iria sair daquele pesadelo e achei que seria maravilhoso morar com a minha mãe. Mas foi tudo ilusão. Ela me culpava por estar vivendo numa cidade que ela não queria estar. Dizia que eu era um atraso na vida dela. Eu sentia muito. Passava os dias e eu estava cada vez mais triste, me acabando psicologicamente, entrando numa depressão mesmo. O meu único refúgio era Deus. Eu ia sempre nos cultos com a minha amiga, a Karina. Tinha vezes que eu chorava muito ouvindo a palavra de Deus. Ai, amiga, não fica assim. Você quer desabafar hoje? Relaxa. São as coisas da vida, vai passar. Ai, eu te amo, viu? Você é minha irmã, tá?
e pode contar comigo. E assim foram passando os anos, até que eu completei 16 anos e me apaixonei. Pela primeira vez na vida eu senti uma coisa muito boa. Era uma sensação nova e incrível para mim. Ele não era lindo, maravilhoso, um príncipe. Não tinha os olhos azuis nem nada. Mas para mim ele era tudo. Quando fiz 17 anos, eu me declarei para ele. Falei tudo o que sentia e fiquei aliviada. Tudo o que eu queria era que ele me desse esperanças. Mas nós nunca ficamos. Conversávamos muito, mas não tinha coragem de contar para ele o que acontecia de verdade comigo. Eu tinha medo. Falava só dos meus problemas de casa, nada mais. A Karina, minha melhor amiga, era a única que sempre soube de tudo. Ela era experiente já, e eu era muito bobinha. Um dia eu e ele estávamos conversando e eu acabei falando do meu desejo de mudar de vida. Eu queria muito trabalhar, morar sozinha. Vem aqui em casa. Minha mãe quer falar com você. Como morávamos na mesma rua, eu fui. E a mãe dele me fez uma proposta de trabalho. Eu teria que cuidar de 3 crianças, limpar a casa e fazer comida. E eu aceitei. Fiquei tão feliz que saí correndo para contar para minha mãe a novidade. Quando eu estava subindo as escadas da casa... Cauane, você não tá esquecendo nada? Não, o quê? Tá sim. Vem aqui. Então eu voltei toda sorridente e ele me empurrou na parede e me deu aquele beijo. Eu fiquei besta. Fui embora dando risada por dentro. Então eu estava me tremendo toda. Comecei na casa dele e logo surgiu a ideia dele para eu chegar mais cedo para podermos ficar juntos antes de começar o trabalho. E eu adorei a ideia, claro. Fizemos isso uns dias, mas logo ele começou a mudar comigo, sabe? Já não nos falávamos mais como antes. Pensávamos diferente um do outro. Ele me achava muito boba por gostar de criança. Quando eu apresentei ele para Karina, aquela para quem eu contava tudo, ela começou a dar em cima dele. Ela fez fofoca de mim, contou coisas para ele, falou que eu já transava. Ela destruiu a minha confiança. E o Renato nem olhava mais para minha cara. Os dois se tornaram os melhores amigos. Tiveram até um romance. E eu fiquei sozinha de novo. Fiquei meses trabalhando para a família dele, mas saí, porque não recebia direito. Nessa mesma época, tive a notícia de que a minha melhor amiga iria embora. Ela me mandou um áudio chorando, falando várias coisas. Ai, amiga, eu não sei porque eu fiz aquilo, me desculpa. Queria voltar a ser sua amiga, mas agora eu tô indo embora com a minha família. E eu não sei quando a gente vai se ver de novo. Eu ouvi, chorei e apenas consegui digitar aos prantos: ok, boa viagem. Tchau. Não demorou muito e eu mudei de casa também. Com 18 anos eu estava trabalhando em uma escola. Era funcionária educacional e o que eu mais queria era esquecer tudo o que aconteceu comigo e começar uma vida nova, do zero. Então conheci outra pessoa que me dizia ser diferente. O Caio. Minha família também o conhecia e dava total apoio para que eu e ele namorássemos. Nossa, eu estava completamente apaixonada. Ele me passava tanta segurança. Eu deixei ele me tocar porque eu confiava nele. Mas não durou muito tempo e ele se revelou igualzinho a todos os outros. O Caio queria que eu me entregasse a ele, que eu tivesse relação, mas eu tinha medo por causa de tudo que eu já tinha sofrido quando era criança. Até tentei umas vezes, mas eu não estava pronta. Só que de tanto ele insistir, e porque eu também realmente gostava dele, eu deixei acontecer, mesmo sem querer. Nossa, eu odiei. Me fez lembrar muitas coisas, e mesmo com outros sentimentos que eu tinha pelo Caio, foi horrível.
Para piorar, depois de tudo, ele não quis me levar a sério. Falou que queria apenas me pegar. Depois dele, eu tive mais um homem que me tratou muito bem, mas que também não durou nada. Ele fez questão de deixar claro que não tinha sentimentos por mim e que era para eu também não ter por ele. Queria curtir a vida de solteiro. De vez em quando ele aparece aqui, nós ficamos, mas só. Me sinto sozinha. E assim eu vou vivendo cada dia, com muita tristeza. Uma tristeza profunda. Em uma casa onde não sou feliz, minha mãe me faz de empregada e eu só não saí daqui porque no momento estou desempregada. Não tenho para onde ir. E sei que no fundo, bem lá no fundo, a minha mãe é a única pessoa que me ama. Eu vivo triste, tenho medo de amar, pavor de me entregar. E está cada vez mais difícil sair da cama. É uma luta diária para eu levantar e sair. Seguir com a vida. Vivo todo dia como se fosse uma eternidade. Sei que muitos vão falar, até me criticar. Eu só peço que me entendam, que me ajudem. Eu me sinto sozinha, como se tudo ao meu redor não tivesse sentido nenhum. Eu escrevo porque eu tô magoada com a vida. Sei que a minha história não acabou aqui, mas não sei se eu quero viver para continuar essa história. Aconteceu comigo.